Para elaborar a primeira pergunta, chamamos a segunda vice-presidente da ABDE e presidente do Badesul, Gianete Longa. Bom dia. Nossa primeira questão. Considerando o exemplo apresentado na mesa de abertura da Alemanha, que tem o KfW, um modelo bem sucedido de banco de desenvolvimento integrado a um sistema de fomento, que ações podem ser empreendidas para fortalecer a rede de instituições de fomento no Brasil, que é o Sistema Nacional de Fomento? Em sua visão, que papel esse sistema deve desempenhar na economia brasileira? Precisa repetir, né? Segundo a ordem, né, então o assessor do candidato Guilherme Boulos responde primeiramente. 3 minutos de resposta para cada um, por favor. Obrigado pela questão. Eu acho que, em primeiro lugar, primeiro ponto para recuperar um papel de centralidade nesse momento é a gente colocar um projeto de desenvolvimento nacional. Em primeiro lugar, ele pega uma certa centralidade estratégica, que possa alinhar, na verdade, esses instrumentos, dar uma certa diretriz unitária para esses instrumentos, e eu chamo a atenção também para a importância da gente recuperar ou botar em algum papel de centralidade a política de desenvolvimento regional. Eu acho que a política de desenvolvimento regional no Brasil é uma coisa tão descanteada. Como ela acaba competindo com recursos pela política industrial, e a política industrial normalmente tem um papel político mais forte, ela acaba se sobrepondo a certo mal contato. Ela acaba se sobrepondo à política de desenvolvimento regional. No nosso programa a gente pensa, na verdade a gente propõe que a política de desenvolvimento regional seja pensada de forma central. Boa parte da política industrial tenha um viés, na verdade, de responder em termos de falta de infraestrutura, de obras necessárias que sejam estruturantes do processo de desenvolvimento regional, e colocar isso em primeiro lugar e atrelado com um certo protagonismo ao programa de desenvolvimento industrial. Eu acho que essa questão, resposta de 3 minutos, eu acho que essa questão é fundamental para a gente, na verdade, recuperar o protagonismo dessas agências e gerar uma certa unidade, um certo centralismo para que elas possam dialogar e seguirem na mesma direção e não permanecerem disputando recursos, somente do ponto de vista político industrial e da política de desenvolvimento regional. Com a resposta completa, vamos ouvir então o segundo assessor a responder, seguindo a ordem aqui de sorteio, Márcio Postman, representando o candidato Lula do PT. Bom, de forma objetiva, a questão formulada é bem mais complexa do que a gente fazia em 3 minutos, mas, obviamente, começamos dizendo o seguinte: acreditamos que o problema do baixo dinamismo da economia brasileira está associado justamente à inexistência de um padrão de financiamento de médio e longo prazo. A questão central certamente passa pelo estabelecimento de um padrão que organize e permita o financiamento de médio e longo prazo no Brasil. Essa estruturação do padrão de financiamento ela tem 2 entradas. Uma entrada que é a relação do Brasil com o mundo, diz respeito às possibilidades de financiamento vindo do exterior, e nesse sentido a retomada com os BRICS, por exemplo, tem um papel muito importante. O Brasil faz parte do banco dos BRICS que praticamente não utiliza o financiamento existente, a necessidade de retomar o Banco do Sul. Então tem um capítulo, digamos assim, que está associado à questão do financiamento de longo prazo em articulação com o exterior. Do ponto de vista interno, nós estamos trabalhando com a necessidade de fazer uma reforma bancária e financeira do Brasil. Nós temos a segunda estrutura oligopolizada mais concentrada do mundo. Nós só perdemos para a Holanda. Não é possível que um país tenha apenas não somente tão poucos bancos, 5 bancos concentrando a maior parte do crédito. Nesse sentido, a ideia da democratização do crédito, isso passa por uma série de possibilidades de estimulação à oferta de crédito por outras instituições que não são as tradicionalmente existentes. Nesse sentido, também levantamos a questão da tributação
com foco especial na questão do spread bancário, que é um dos componentes importantes da elevadíssima taxa de juros que o Brasil segue apresentando, e, ao mesmo tempo, tem a ver com a construção de uma nova forma de financiamento de longo prazo, que seria uma articulação do sistema de fomento que nós temos hoje, público, com a formatação de debêntures de empresas do setor privado e o uso de reservas, das reservas internacionais. Nós acreditamos que há algo como 10% de excesso das nossas reservas que poderiam alavancar, na verdade, a formatação desse sistema de médio e longo prazo de financiamento. Obrigado. Vamos então à resposta do assessor Eduardo Bandeira de Mello, representando a candidatura de Marina Silva. Bom, em primeiro lugar, estabelecer prioridades. O que a gente pode fazer a partir do exemplo do KfW para que o SNF, as agências regionais tenham um dinamismo aí nesse processo aí de fomento ao desenvolvimento. Em primeiro lugar, tem que estabelecer prioridades. Ninguém pode dizer que tudo é prioritário. A partir do momento que tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, a partir do momento que se estabelece prioridades, é fácil se imaginar setores em que esse papel dos bancos de desenvolvimento pode ser mais intenso. Só foi falado aqui com muita propriedade, inovação, desenvolvimento regional, eliminação de gargalos de infraestrutura, eficiência energética, redução de passivos ambientais, redução de desperdício, modernização do setor público, ou seja, tudo isso são setores em que podem, o Sistema Nacional de Fomento pode atacar como prioritário. E a partir do momento que se elege prioridades, a gente pode pensar num funding adequado. Porque o funding adequado, você vai abarcar um elenco muito grande de ações em que o Sistema Nacional de Fomento vai atuar, aí realmente nós não vamos nunca vamos conseguir um funding adequado. Esse funding adequado pode ser, foi colocado aqui pela Ana, a volta da TJLP, pelo Nelson, volta da TJLP. Pode ser a volta da TJLP, pode ser outro tipo de funding. A TJLP ela foi criada em 1994, o BNDES foi criado em 1952. Entre 52 e 94, o BNDES teve fundings adequados, não necessariamente a TJLP. Mas o fato é que, para que a gente possa atacar prioridades, você precisa de funding adequado. Outra coisa que eu queria dizer é que essas agências regionais de fomento, elas têm um papel muito grande, muito importante no sentido de dar capilaridade ao sistema. O BNDES é um banco que tem 99% do seu pessoal na sede no Rio de Janeiro, é um banco eficiente, porém não tem condições de atacar questões regionais específicas. E aí, nesse sentido, você ter parceiros regionais que possam levar a ação do BNDES, levar o recurso do BNDES diretamente ao seu destino final é fundamental. Acho que esgotei. Obrigado. Vamos ouvir então agora a resposta do assessor Nelson Marconi, representando a candidatura de Ciro Gomes do PDT. Então, a segunda pergunta, em sua visão, qual o papel desse sistema de desempenho na economia brasileira? É fundamental, como eu tinha falado já. Por quê? Porque eu não falei na minha apresentação no deu tempo, mas a gente estima, uma estimativa que a gente usa junto com o pessoal da BIDIB, inclusive, que o nosso déficit em termos de infraestrutura implicaria um gasto para a gente recuperar nossa infraestrutura em torno de 5% do PIB ao ano. Então, isso em torno de 300 bilhões, um pouco mais. Quer dizer, esse é o que a gente precisaria ter, não só nos bancos de fomento, mas quer dizer, mais investimento em infraestrutura. Logicamente, se tem investimento em infraestrutura, não vai ser só o setor público, você tem também uma série de investimentos que podem ser feitos por concessões, por setor privado, então é o conjunto das organizações. Então, os bancos de investimento têm um papel importante, por quê? Porque eles estariam financiando boa parte desses recursos.
Aonde você vai captar esses recursos? Você pode captar esses recursos, por exemplo, né? Através de debêntures lançados pelo BNDES. O BNDES pode lançar novos títulos de crédito, por exemplo, né? novos títulos para captação de recursos, isentando de imposto de renda, por exemplo, determinadas operações, né? Para tornar esses títulos mais atrativos para o mercado. O BNDES vai precisar usar recursos do Tesouro ou não? Depende, né? Depende muito. Provavelmente a gente acha que não precisa, tem que tentar evitar, mas se dependendo do tipo de operação, tamanho do banco, você pode ter que acabar usando, mas o preferencial é você não precisar usar, né? Enfim, então você tem que desenvolver novas formas de captação. O Márcio falou aqui do Banco dos BRICS, do New Development Bank, tem dinheiro a rodo lá que eles estão querendo emprestar para a gente e que nós não estamos utilizando em várias áreas de infraestrutura, né? E não é só a infraestrutura que eles têm que atuar esse tanto, eles têm que atuar na área social também, né? Então, mesmo a área de infraestrutura, por exemplo, para a escola, etc., para saneamento, para habitação, é uma coisa que os bancos têm que também entrar. Logicamente que isso vale para todo o sistema, né? Tá certo? A articulação deles é muito importante. Por fim, a única coisa que eu queria falar em relação à TJLP, né, do Eduardo, é que realmente em 52 a 94 o banco não tinha TJLP. Mas acontece que de 52 a 94 o Brasil não tinha uma política de juros altos como passou a ter depois, certo? Então a distorção existe, não é a TJLP, a distorção é a política de juros altos que o país praticou dali para frente. E a gente entende que tem que ter uma taxa de juros estável para o investimento, é fundamental, tá certo? Então, quer dizer, se o empresário vai investir, você vê que realmente diminuiu o volume de consultas no BNDES depois que a TJLP acabou. É lógico, você vai fazer um investimento olhando para frente, você não sabe qual é a taxa de juros, está vinculado a um título público que tem uma oscilação. Realmente eu acho difícil você ter uma estrutura de financiamento adequada se você tem uma taxa de juros que ela vai oscilar na frente, você não sabe qual é. O problema nosso é reduzir a outra taxa de juros, não é a TJLP. Vamos ouvir a resposta do assessor José Márcio Camargo, representando a equipe do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Na verdade, o que acontece é o seguinte: no caso do Brasil é bem curioso. O BNDES e a rede de fomento, certo? Eles têm os recursos, mas não têm um mandato para fazer o investimento. Por outro lado, os ministérios têm um mandato, mas não têm os recursos. Isso significa que os recursos estão lá de um lado e o mandato está do outro lado. Você tem que juntar duas coisas. Você tem que cabe ao BNDES e à rede de fomento criar as condições para que esses recursos sejam utilizados por quem tem mandato. Senão, não vai acontecer, que é o que está acontecendo agora. Certo? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante e tem formas de fazer isso. A segunda coisa importante nesse processo é o seguinte: para definir prioridades, certo? Para planejar o investimento futuro, é fundamental colocar no próprio processo de planejamento do investimento o setor privado. É importante incluir o setor privado, de tal forma que você consiga definir as prioridades, sabendo quais são as prioridades que o setor privado também está interessado. De tal forma que você possa gerar os incentivos, em vez de ficar privatizando, planejando lá no vazio, vou fazer uma estrada em tal lugar porque fizemos um estudo que vai funcionar. Escuta, olha, se você não tiver o setor privado de acordo com esse processo, você vai ter que investir sozinho. A gente sabe que o Estado não tem dinheiro para investir sozinho. Então, é fundamental que você tenha os ministérios, a rede de fomento do BNDES e, de alguma forma, o setor privado no próprio processo de planejamento dos investimentos de longo prazo do país. Tá certo? E a terceira coisa importante, que eu acho que é fundamental, cabe à rede de fomento ajudar no desenvolvimento do próprio mercado de capitais. Certo? Medidas que tendem a atrofiar o mercado de capitais não são adequadas para o atual momento da economia, por uma razão simples, porque o dinheiro está no mercado de capitais. Se o dinheiro está no mercado de capitais e você não cria um incentivo para que o mercado de capitais se desenvolva, nós não vamos ter o dinheiro para o investimento. Então,
O terceiro ponto, então, importante é que eu acho que é uma das funções muito importantes dentro da rede de fomento, é criar condições para que o mercado de capitais evolua junto com as redes de fomento. Muito obrigado. Vamos ouvir a resposta da senhora Ana Paula Oliveira, representando a equipe do candidato Álvaro Dias, do Podemos. Obrigada. Quando eu olho para o modelo do KfW, eu vejo 17 instituições regionais de fomento, coordenadas por um organismo central que consegue captar recursos no mercado, com um tratamento tributário diferenciado, muitas vezes sem pagar nenhum tipo de tributo, e que também recebe do orçamento fiscal uma parte dos recursos que empresta. Fazendo uma analogia ao caso brasileiro, quais seriam as ações que nós poderíamos tomar seguindo esse modelo? Basicamente, eu falei aqui sobre o papel das agências de fomento. Fortalecer as entidades de fomento a nível regional, sobre a coordenação de uma unidade única que vai coordenar todo esse aparato de redes de fomento, que no caso é o BNDES. Acho que nós poderíamos tomar ações no sentido de ter um tratamento tributário diferenciado dos recursos captados com essa finalidade por essas entidades. De um outro lado, criar produtos diferenciados e inovadores na parte de oferta de crédito concedido por essas instituições. Por exemplo, que me veio à cabeça dois, o cartão BNDES, que tem como foco pequenas e médias empresas. Quando ele foi lançado, ele foi uma esperança de levar mais crédito para esse mercado. Em algum momento do tempo, ele se perdeu em termos de prioridade. Eu acho que é um produto que poderia ser, que a gente poderia estar retomando em termos de fortalecimento. Parcerias com as fintechs. Eu acho que quando a gente fala de século XXI, a gente não pode esquecer a parte de inovação e do que está aparecendo no mercado em termos de ofertas de crédito. Então, uma ação que poderia ser feita é aproximar mais essas agências regionais de fomento às fintechs, com produtos específicos para as áreas que devem ser desenvolvidas. E um outro ponto é algo que o BNDES começou a fazer mais ativamente no início do ano, que é conceder crédito através de fundos de investimentos de determinados setores. Então, ele começou a fazer isso no início do ano, acho que em maio, junho, foi bastante noticiado na imprensa, o aporte que ele pretende fazer de até 5 bilhões de reais em fundo de infraestrutura. Isso aí poderia começar a ser regra. Aporte em fundos de investimentos em setores que devem ser desenvolvidos de acordo com as nossas políticas públicas. Então, assim, olhando o caso da Alemanha, fazendo uma analogia para o Brasil, eu veria que essas seriam as principais ações que poderiam ser feitas logo no início do governo. Tem outras também, mas aí demandaria um pouco mais de tempo, talvez alguns 2 anos. Mas essas, assim, de cara, eu vejo bem possíveis. É isso. Para formular, então, a segunda e última pergunta da BDE, vamos convidar o senhor Luiz Correia Noronha, diretor da BDE e diretor de planejamento do BRDE. Bom dia. Vou ler exatamente como está aqui, porque essas perguntas foram preparadas por um grupo de pessoas, que vai ser exatamente o que vai aparecer lá na tela. Bom, atualmente o percentual de investimento em relação ao PIB está em aproximadamente 15%. A BDE acredita que é necessário aumentar esse índice para o país voltar a se desenvolver. Quais as fontes de recursos que podem ser mobilizadas, em especial junto às instituições financeiras de desenvolvimento, para alcançar essa finalidade? Seguimos então a mesma ordem de resposta, com 3 minutos para cada representante. Somente eu acho que a agência de fomento do Brasil tem um contingente de recursos, inclusive por conta da conjuntura econômica, não é suficiente. Os aportes do Tesouro, a gente também não tem nada contra. A gente entende que, dependendo do desenvolvimento das operações, tem que ter aporte do Tesouro. Eu acho que é importante a gente ressaltar, tudo o seguinte: a capacidade de investir no setor privado, na atual conjuntura, é extremamente baixa por conta do alto endividamento, da baixa rentabilidade prevista dos investimentos.
Toda a gente tenta chamar a atenção no debate é de que a conjuntura aponta para a necessidade da participação estatal no alto investimento, em primeiro momento. Inclusive para conseguir, através do crescimento econômico, fazer com que o grau de endividamento do setor privado caia e que o setor privado possa voltar a investir. A gente entende que os recursos reunidos já nesse primeiro momento, eles são suficientes para a gente mobilizar e retomar o dinamismo da economia brasileira. A partir daí, fontes de financiamento, pode pensar, o tempo está funcionando, o próprio aposto do Tesouro também do BNDES, toda experiência vale, fora da constitucional disso. Eu acho que do ponto de vista do plano econômico, dos indicadores gerados, é mais do que suficiente para a gente justificar esse tipo de aporte. Do ponto de vista dos aportes envolvidos, eu acho que não tem mais muito o que inventar. Já foram reunidos, apresentados uma série de instrumentos, foi suficiente para a gente, no primeiro momento, tomar o dinamismo da economia brasileira. Ok, depois do Marco Antônio Rocha, vamos ouvir a resposta do Márcio Pocha. Bem, nós estamos trabalhando com uma reformulação também do orçamento público. Nossa preocupação, por exemplo, é separar do orçamento público o orçamento específico para investimento. O que significaria dizer que esses recursos não poderiam estar submetidos a cortes e orçamentos que terminam sendo, inclusive, uma prioridade quando precisa fazer medida dessa natureza, que é onde, em geral, a menor resistência aos cortes estão no investimento. Então, partimos dessa concepção que o Brasil precisa ter, na verdade, um orçamento de investimento fora, inclusive, da meta fiscal. Porque entendemos que não é gasto, o investimento ele gera receita. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, que nós possamos, na verdade, construir um espaço dentro do orçamento em que esse orçamento valorize e garanta recursos para investimento. É claro que esse reforço visa justamente reativar o investimento público. Nós sabemos que a maior parte do investimento do Brasil, nos países também, ele depende do privado. Então, o investimento público ele tem o papel de puxar o investimento privado. Nesse sentido, nós estamos trabalhando justamente com um papel importante de retomar obras que já estão paralisadas, que já passaram por processo licitatório, ou seja, obras que faltam recursos. E, nesse sentido, há uma estimativa de mais de 7.000 obras que poderiam ser imediatamente retomadas. Então, isso reativaria a atividade econômica e abriria um horizonte de médio e longo prazo para que a taxa de investimento voltasse a crescer, porque não imaginamos que a retomada da economia se der praticamente a partir da ocupação da capacidade ociosa. Aliás, de alguma forma, foi essa a forma que o Brasil saiu das recessões de 1983, 90 a 92, ou seja, ocupando capacidade ociosa. Mas se não houver a retomada do investimento, certamente nós permaneceremos no chamado voo de galinha. Então, com a política econômica atual, nem voo de galinha é possível ter, porque há uma armadilha excessiva que, de certa maneira, impede qualquer possibilidade de crescer. Outro ponto importante é a questão do planejamento, a retomada do planejamento de médio e longo prazo. Nesse sentido, é uma expectativa de um investimento, uma retomada do planejamento que envolve o setor público, reorganize o setor público. Nós temos um setor público estatal de grande porte que poderia ser reformulado nessa expectativa da retomada do investimento, articulado também com o setor privado. Depois das respostas dos assessores do PT e do PSOL, vamos ouvir a resposta do assessor Eduardo Bandeiro de Mello, da candidatura da Rede. Eu acho que essa solução não requer assim, muita mágica. Foi colocado aqui pelos meus antecessores, a gente tem que abrir espaço no orçamento para investimento público. Agora, é claro que isso requer um prévio esforço na área fiscal. Não tem como fazer milagre. Foi colocado aqui pelo professor Zé Márcio Camargo, aí na sua primeira fala, a extrema dificuldade que a gente vive hoje por conta da burocracia, por conta dos entraves, e muita coisa tem que ser feita para que o setor privado seja estimulado
a investir. E o papel do setor público é extremamente importante também para induzir o setor privado a investir, seja com o investimento direto mesmo, em caráter minoritário, seja através de aportes nas agências de fomento e, em alguns casos, que eu diria que seriam extremos, o investimento direto também em caráter majoritário. Então, realmente não tem muito, sei lá, não tem muita solução mágica. Gostaria só de aproveitar aqui para cumprimentar o diretor do BRDE, banco com quem eu trabalhei em parceria durante praticamente toda a minha carreira no BNDES. Então, se ainda tiver lá alguém da velha guarda que eu conheço, eu gostaria de mandar um abraço depois. Vamos ouvir a resposta, então, do Nelson Marconi, representando a candidatura de Ciro Gomes, do PDT. Primeiro eu queria falar sobre essa questão do investimento muito baixo. Isso é o principal problema, da economia brasileira. E eu queria frisar uma coisa. Quando o investimento está baixo, a produtividade do capital é muito baixa. Ainda que a produtividade do capital humano seja muito importante, logicamente o capital humano é fundamental para o crescimento econômico de longo prazo, mas a gente olha para a economia brasileira e, na verdade, a produtividade do capital caiu muito mais do que a produtividade da mão de obra, que não aumentou. Logicamente, aumentou muito pouco, mas o que caiu mesmo foi a produtividade do capital. E isso se deve à falta de investimento. Então, quer dizer, quando a gente fala de produtividade, fala de longo prazo, nós temos que olhar para o investimento. Isso é fundamental, senão não tem como se aumentar a produtividade disso. Bom, então essa é uma questão que, obviamente, eu falei já na minha resposta anterior de algumas fontes de recursos que eu acho que são importantes, A Ana falou aqui, das fontes de recursos que o BNDES alemão está utilizando, eu concordo plenamente. A gente tem que, na verdade, usar uma parte de recursos do tesouro, uma parte de recursos de captação, tá certo? Essa captação, como eu falei para vocês, o próprio BNDES deve fazer com títulos que tenham algum tipo de incentivo fiscal para que eu estimule o mercado de captar esse recurso, E, inclusive, quando o BNDES ele concede, na verdade, agora eu vou falar um pouco da concessão, depois eu vou falar de outra fonte que acho que pode ser importante, Quando ele na verdade, o empréstimo, é uma coisa que eu esqueci de falar na resposta anterior, ele tem que fazer isso vinculado a determinadas metas, certo? A gente quer deixar muito claro que as metas que vão ser importantes para nós são metas de exportação. A gente tem realmente um drive importante do crescimento brasileiro, como eu falei para vocês, é a exportação do manufaturado. Então a gente vai vincular boa parte dos recursos, inclusive incluindo incentivos fiscais, tá certo? Para quem exporta, incentivo para quem vai ampliar sua capacidade produtiva em bens de capital e que, de certa forma, tem metas para cumprir lá para frente. Logicamente, se tivesse que estar vinculados à inovação, outras questões que também já foram faladas aqui. Uma outra fonte que eu só queria para completar minha resposta aqui, que eu acho que pode ser bastante interessante para o BNDES, é a possibilidade da gente fazer um processo de politização de dívidas. Tá certo? Esse é um debate que já vinha sendo colocado no Congresso Nacional um tempo atrás, parou, tá certo? Mas é uma proposta muito interessante, que pode dar uma receita que a gente fala once for all para o governo, tá certo? Você poderia tanto usar para bater dívida, tá certo? Que é uma coisa importante, mas pode, por exemplo, ser usado para capitalizar esse sistema de investimento. O fundo depois vai acabar resultando também em redução da dívida, para dizer que aumentar a arrecadação. Então, uma possível fonte para resolver essa questão tesouro, coloca dinheiro no BNDES, tal, etc. Num primeiro momento, seria, por exemplo, você fazer um movimento de receita, de aumento de receita via esse processo de securitização de dívida. No segundo momento, o próprio BNDES, se você capitaliza o banco e ele começa a realizar suas operações, o próprio retorno das operações consegue manter um fluxo razoável de receita para ele. E assim deve ser esses recursos pensando no sistema como um todo, não só no BNDES. Quando eu falo BNDES, eu estou falando do sistema de família. Vamos ouvir José Márcio Camargo, representando a candidatura de Henrique Meirelles, do MDB. Bom, vou começar da mesma forma que eu comecei minha apresentação. O Brasil tem um déficit de mais de 1,7% do PIB. Nós temos uma dívida que corresponde a 77%, 74% do nosso PIB. Esta dívida está aumentando a uma taxa entre 2012 e agora
ela passou de 50% do PIB para 74% do PIB, tá certo? Novamente, nós gastamos 94% dos nossos gastos todos os anos são pré-definidos, sobram 6 pontos de porcentagem, 6%. Então, não tem dinheiro público para isso. Quer dizer, e é por isso que tem que ter o teto gasto. Porque se não tiver o teto gasto, nós vamos gastar mais e depois nós vamos pagar de alguma forma, seja aumento de dívida, seja aumento da taxa de inflação, seja aumento da carga tributária, como aconteceu no Brasil desde 88. Lá em 88 a carga tributária era 22% do PIB, hoje ela é 35%. Nós passamos por um processo hiperinflacionário. É assim, tá certo? Não tem outra fonte de financiamento. Então é o seguinte, olha aqui, ó, vamos tentar fazer alguma coisa com o setor privado? E tem muita coisa para ser feita com o setor privado. Por exemplo, vamos simplificar o processo de concessões? Tem uma quantidade enorme de obras na economia brasileira que podem ser feitas em vez de ser feitas por concessão sofisticada, com regulação muito pesada, tá certo? Pode ser feita via autorização. O governo autoriza a fazer estradas. E isso tem uma vantagem muito importante, que pequenas obras, tá certo? Que poderiam ser feitas por pequenas empresas ou empresas médias, hoje só podem ser feitas por empresas grandes, porque as empresas pequenas e médias não conseguem passar pelo processo de concessão, tá certo? Então, isso é uma coisa que você pode fazer, diminuir a carga regulatória dos processos de privatização. A segunda coisa importante é dar autonomia às agências reguladoras. Autonomia decisória e financeira. Isso é fundamental, isso diminui muito o risco do investimento. Uma terceira coisa que pode ser feita, e que é fundamental, é definir direito à matriz de risco. Quem fica com que risco? Quem tem que ficar com risco é quem tem capacidade de resolver o problema. Por exemplo, o risco macroeconômico tem que ficar com o concedente, com o poder concedente, o governo. Por quê? Suponha que você tem uma máxima de valorização. O concessionário não consegue resolver este problema. Ele não tem os instrumentos. Se ele ficar com o risco da máxima de valorização, tá certo? Ele não vai, o risco é muito grande, ele não pode ir lá e atuar, ele não tem instrumentos para atuar sobre esse risco, ele não vai se interessar por aquele investimento. Então, esse risco tem que ficar com o concedente, tá certo? Por outro lado, o atraso na obra, isso é um problema do concessionário. Então, esse risco tem que ficar com o concessionário. Definir direito à matriz de risco é fundamental para você atrair a iniciativa privada. Então é o seguinte, vamos definir uma regulação que atraia a iniciativa privada. Tem muito dinheiro no mundo. É fundamental que a gente tenha a regulação correta. Agora a resposta da senhora Ana Paula Oliveira, representando a candidatura de Álvaro Dias do Podemos. Bom, deixa eu tentar responder essa pergunta de uma maneira diferente para não ser repetitiva, apesar de concordar com várias colocações que foram feitas aqui. Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada. E quando eu estava pelas empresas que eu passei, eu costumava falar para as minhas equipes uma coisa que ficou meio um lema. Tente pensar fora da caixa. Tente fazer diferente. E se a gente continuar pensando como todo mundo pensa, nós não vamos nos diferenciar. E o que eu tentei trazer para esse plano de governo foi essa mentalidade. Se todo mundo fala que a gente tem um orçamento engessado por conta da Constituição de 1988, e por conta disso existe aí uma marra para você transferir recursos de despesas estéreis para investimentos, vamos pensar diferente. O que precisa ser feito primeiro? Fazer uma revisão constitucional. Então, assim, para responder essa pergunta, aparentemente, no primeiro momento parece que não tem nada a ver. Uma revisão constitucional com aumento de recursos para serem dedicados ao investimento. Mas tem sim, porque a partir do momento que a gente consegue ter uma flexibilidade maior do orçamento, a gente consegue fazer essa transferência de recursos, de despesas correntes para investimentos. Então essa pode ser uma primeira alternativa de uma fonte extra de recursos na área de investimento. A segunda, investimentos internacionais. Até agora a gente teve uma capacidade muito limitada de atrair investimentos internacionais. A nossa ideia é desenvolver algumas políticas para atrair esse capital em determinados setores, em conjunto com a comunidade internacional.
Terceiro, desenvolver o mercado de capitais. O que acontece hoje com o mercado de capitais no Brasil? O dinheiro todo é sugado pelo governo, pelo sistema público. O que nós precisamos fazer é começar a retransferir esse dinheiro para a iniciativa privada, no setor produtivo. Então, via mercado de capitais, através de isenções tributárias, tratamentos tributários para a agência de fomento, via atração de investimentos internacionais, via liberação de recursos do orçamento fiscal, de despesas, para efetivamente os investimentos necessários, a gente tem aí 3 origens de recursos, independente de qual seja o mecanismo. Securitização, enfim, a gente está falando muito de mecanismos sem olhar lá na frente, da onde vão vir esses recursos, como que a gente pode liberar recursos que hoje não estão nas áreas de investimento. Então, uma resposta para complementar muita coisa que foi dita aqui é essa.